Queridos, eu convido a todos para que abram suas Bíblias no Salmo de número 126. Geralmente, quando nós chegamos no final do ano, eu começo a orar, geralmente em novembro, dezembro, para que o Senhor me dê uma palavra, para que a gente possa orientar a igreja no decorrer do ano que vai se iniciar. E geralmente a gente usa essa palavra como tema do aniversário da igreja. E no finalzinho do ano, enquanto eu orava, eu até comentei com a Denise, eu estava com esse texto ardendo no meu coração, e Deus me deu essa palavra para compartilhar com vocês, e que será o tema do aniversário da igreja, nos dias 15 e 16 de fevereiro. A nossa igreja ela completou 10 anos no dia 14 de dezembro. Eu me recordo quando ainda no primeiro ano, olha como é que é as coisas, né? A gente faz alguns planos e Deus faz outros. Nós estávamos com tudo certo para no primeiro final de semana, depois do dia 14 de dezembro, nós completarmos um ano. E vamos fazer uma grande celebração aqui na igreja. No dia 9, faltando... no dia 3, isso mesmo. No dia 3, faltando aí pouco mais de 10 dias para nós celebrarmos o aniversário da igreja, eu sofri aquele acidente e quebrei a perna. E aí a gente refez toda a programação. E aí deixamos para celebrar o aniversário da igreja no mês de fevereiro. E dali em diante, os próprios irmãos, na reunião com a liderança, eles acharam melhor a gente fixar essa data sempre no mês de fevereiro, porque dezembro sempre tem alguém viajando, janeiro também. E a partir dali nós passamos a comemorar o aniversário da igreja sempre no mês de fevereiro. E assim nós já vamos fazer pelo 10º ano consecutivo. E eu orando a Deus, o Senhor me deu essa palavra e o seguinte tema para nós meditarmos: tempo de plantar e tempo de colher. Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga assim: há tempo de plantar e há tempo para colher. O Salmo 126 nos diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra que o Senhor tem dado para nós refletirmos nela esta noite, Pai, na primeira Santa Ceia do ano de 2025. Sou grato a Ti, Senhor, porque a Tua palavra ela é para nós lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu oro, meu Deus querido, para que a palavra se torne viva e eficaz em nossas vidas. E a palavra que sai da sua boca, Pai, nós sabemos que ela não volta vazia. Antes ela prospera naquilo para qual o Senhor a enviou. Que nesta noite não seja diferente e que a sua palavra produza os resultados que o Senhor deseja em nossa vida e em nossos corações. Oramos também por aqueles que nos acompanham ou nos acompanharão por esta live posteriormente, Senhor, na gravação. Que eles sejam edificados, exortados e consolados pela Tua palavra. É esse o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é comum entre os estudiosos da Bíblia eles chegarem à conclusão que o Salmo de número 126 ele celebra a volta de Judá do cativeiro após os 70 anos que eles estiveram em Babilônia. Alguns outros críticos do texto dizem que não pode ser, porque a maioria dos salmos foram escritos por Davi, e Davi viveu no período antes do cativeiro. Só que como nós conhecemos a palavra, nós sabemos que, por mais que muitos salmos foram escritos por Davi, nem todos eles são de origem da pena ou da escrita do rei Davi. Muitos foram escritos por outras pessoas, até de autoria desconhecida, como é esse salmo. E esse salmo, segundo os estudiosos da Bíblia, ele retrata a alegria que estava no coração da nação de Israel. Na verdade não era a nação como um todo. Os irmãos sabem que 10 tribos nunca retornaram do cativeiro, apenas 2
Judá e Benjamim. Isso por causa de uma promessa que Deus tinha feito para Davi, que como Davi caminhou em fidelidade com ele, Deus manteria uma luz acesa em Israel. E esse povo que você vê hoje, lá no Oriente Médio, que a gente chama de nação de Israel, só existe por causa da promessa que Deus fez para Davi. Porque nunca uma nação foi tão perseguida no mundo e subsistiu e não desapareceu da face da terra. Então, esse texto aqui, ele enfatiza os milagres da transformação, ou seja, aquilo que Deus realiza, aonde sementes viram grandes colheitas. Se você observar um celeiro quando ele está cheio de sementes, é improvável que você consiga enxergar ali uma grande colheita no futuro, se você já não for uma pessoa que conhece a agricultura. Porque é uma coisa fantástica, você vê uma sementinha cair no chão, e tem até uma palavra que sai da boca do próprio Jesus, que diz assim, que se a semente não morrer, ela não frutifica. E a semente cai na terra, ela morre, e dali a alguns meses, você vai ver ali uma grande colheita, se aquela semente for fértil. Então, irmãos, o autor desse texto, ele é desconhecido, mas as lições que traz para nós, elas são preciosas para nós até hoje. Então, quando eu falo, irmãos, desse contexto aqui de plantar e de colher, nós podemos encontrar pelo menos 4 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o que está lá no versículo 5, na parte A do capítulo 126. É os que estão plantando. Na vida, há momentos da nossa vida que nós estamos plantando algo. Quando eu falo plantar aqui, eu não falo só no sentido literal, como um agricultor, como um lavrador, como um semeador. Eu trago também no sentido analógico, que é nesse sentido que o Salmo 126 trabalha, das nossas atitudes. Muitas coisas, o primeiro grupo de pessoas que eu quero enfatizar aqui, muitas vezes ele está passando por um período de plantio, é um período de expectativa. Você está colocando, você está tomando decisões, você está fazendo escolhas, você está tomando atitudes, esperando colher um fruto lá na frente. Mas dentro dessa realidade existe um segundo grupo, que é aqueles que já estão colhendo, né, Dri? Né, Diego? Terça-feira aqui nós vimos uma colheita, sim ou não? Olhando para o Emerson, já sorriu também junto com a Bia. Um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, nós já vimos outra colheita. Eu tenho certeza que eles passaram durante muitos meses plantando expectativas, plantando esperança, plantando fé, fazendo escolhas, tomando decisões, esperando um dia colher. Então eu posso dizer que esse casal, esses 2 casais, já estão num período de colheita nessa área da vida deles. Mas existe ainda um terceiro grupo. É aquele terceiro grupo que está lá no versículo de número 4, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Melhor dizendo, no versículo 3. Então, muitas das vezes, tem um período que você planta, tem um período que você colhe, e tem um período que você já está agradecendo pela colheita que você fez. E em quarto lugar, tem um quarto grupo, que muitas vezes pode estar presente aqui, que são aqueles que estão replantando, ou seja, repetindo todo esse processo aqui que eu acabei de citar. E essa repetição pode ser por muitos motivos. Primeiro, pode ser porque a pessoa já colheu aquilo que desejava e agora continua plantando, buscando uma nova colheita. Não é assim que o lavrador faz? Não é assim que o agricultor faz? Quem já viu aí alguma imagem do pessoal que trabalha? O Brasil é o país do agronegócio. Então você vê ali aquelas grandes máquinas fazendo a colheita, mas logo depois que a colheita é feita, já vem novamente um preparo para arar a terra novamente, para que novas sementes sejam lançadas, para que uma nova colheita seja feita. Então, quando nós falamos tempo de plantar e tempo de colher, quando tratamos desse tema, nós encontramos esses 4 grupos de pessoas: pessoas que estão plantando, pessoas que estão colhendo, pessoas que estão celebrando a colheita que já fizeram e pessoas que estão replantando. Só que tem um porém, tem uma observação aqui que eu gostaria de fazer. Nós aqui que estamos, podemos estar em um desses grupos ou até em mais de um deles. Por quê? Porque nós podemos estar fazendo isso em diferentes áreas da nossa vida. Então pode ser que de repente na área financeira você já plantou e já está vivendo uma colheita. Mas pode ser que muitas vezes na área familiar você está plantando numa expectativa de uma colheita.
Pode ser que muitas das vezes, na sua vida profissional, que você está iniciando agora, você ainda está lançando sementes. Aquele que está estudando, o que ele está fazendo? Ele está semeando para colher algo no futuro. Mas em outra área da vida dele, ele pode estar bem resolvido. Por isso que eu acredito que esse tema é tão importante para nós. Porque ele envolve todos nós, o tempo todo, a vida toda. Ou uma hora a gente está plantando, ou outro momento a gente está colhendo, ou outra hora a gente está celebrando a colheita, ou outra hora nós estamos reiniciando todo o processo. Mas, para mim, o que é mais importante aqui? É compartilhar com você o que Deus disse para mim acerca desse assunto na sua palavra. Então deixa eu compartilhar alguns princípios com vocês aqui. Lembrando que eu sempre faço essa ressalva quando eu falo de princípios, que princípios são pequenas chaves que abrem grandes portas, correto? Cada um aqui tem o seu rolinho de chave. Tem gente que só tem duas chavinhas, né? A chave do portão e a chave lá da entrada da casa. Mas de repente são as primeiras chaves que você vai ter. De repente tem alguém que já tem três. Tem uma da porta, tem uma da casa e tem uma também lá do carro, né? Outros já tem uma da porta, do carro, da casa, da moto e até de uma da casinha lá que é um investimento. Ou seja, chaves, princípios são pequenas chaves que abrem grandes portas. E quando nós falamos de chave na palavra de Deus, nós entendemos que é uma autorização ou uma autoridade para você entrar no lugar. Quando você tem a chave da sua casa, pode ser alugada. Ali é propriedade privada sua, é protegida por lei. O proprietário, para entrar lá, legalmente, ele tem que pedir a sua autorização. Porque se você paga o aluguel, aquele espaço é o quê? Juridicamente seu. Você adquiriu a autoridade e a autorização de ter aquele espaço para você. Amém? Então, irmãos, na vida é a mesma coisa. Na proporção que nós vamos entendendo alguns princípios da palavra de Deus, nós vamos ganhando mais liberdade. Nós vamos alcançando mais êxito em cada área das nossas vidas. Deixa eu começar aqui. O primeiro princípio que eu vou compartilhar com vocês, que todos vocês já sabem, é que existe um tempo para plantar. Quando eu falo de tempo para plantar, eu lembro de Eclesiastes 3:2. Porque o sábio Salomão, entre muitas coisas, ele falou sobre isso. Ele disse, há um tempo para plantar. E o que significa essa palavra tempo aqui? É oportunidade. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Eles não aproveitam o tempo, ou seja, a oportunidade que o Senhor está lhes dando. E quando nós não aproveitamos aquela oportunidade, nós corremos o grande risco de lá na frente a gente sofrer. Por que essa geração, a gente bate tanto na tecla com eles para que eles estudem? É porque a nossa geração, uma grande parte estudou, mas uma grande parte não conseguiu estudar. E teve que estudar às vezes já como eu fiz, já com família constituída. É muito mais difícil. Porque eu não consegui, lá quando eu saí do ensino médio, aproveitar a oportunidade. E na época dos meus pais, dos seus pais, era muito pior. E eles sofreram muito mais do que nós. Por quê? Seja por falta de oportunidade, seja por falta de tempo, ou seja por falta de dinheiro, eles não estudaram. Eu estou dando um exemplo, irmãos, para revelar para você o quê? Que o Senhor nos dá tempo. E o Senhor nos dá oportunidades. E nesse tempo nós devemos o quê? Fazer aquilo que o Senhor nos está dando a possibilidade. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Esse versículo para nós virou até jargão, para nós falarmos para as pessoas buscar a Deus. Mas dentro do contexto de Israel, Deus estava falando, olha, o cativeiro está para chegar, o tempo ainda existe. Ainda é tempo para vocês se arrependerem, para que o cativeiro não venha. Então, busque ao Senhor enquanto vocês podem achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Israel ouviu esse convite? Israel ouviu, aproveitou essa oportunidade de Deus? Não. E o que aconteceu? Dali algumas semanas, dali alguns meses, estava toda a nação sendo levada para o cativeiro. Então, quando eu digo que há tempo de plantar, é que nós devemos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando, seja na vida espiritual, seja na vida material, seja na vida conjugal, é valorizar o momento. Quando a Bíblia fala, há tempo de plantar, Ele está dizendo para nós, valorize esse momento que o Senhor está te dando. Segundo lugar, quando nós lemos o mesmo versículo, ele fala que existe tempo também para colher. Agora, quando fala de colheita, eu me lembro de Tiago capítulo 5, versículo 7, aonde diz que
que o lavrador, aquele que planta, aquele que é semeador, ele tem paciência, porque ele lança a semente na terra e ele aguarda o quê? O tempo que vem a chuva temporã e a chuva seródia, para que aquilo possa frutificar. Nós temos vivido uma época, irmãos, em que a juventude está cada vez mais ansiosa. Então eles têm uma ansiedade para chegar em algum lugar. Mas quando eles chegam naquele lugar, sabe o que acontece? Que é o tempo de colher, eles se desesperam e abandonam. Nós estamos vivendo uma geração que luta muito para chegar aonde quer, e quando chega, por causa das dificuldades do momento, não colhe. E não é porque não estava pronto para colher, é porque faltou o quê? Paciência. A Bíblia diz que o lavrador, se ele quiser colher aquilo que ele plantou, ele vai ter que esperar. Tem semente que demora 3 meses para nascer. Quem já estudou um pouquinho de lavoura sabe disso. Tem semente que demora 6 meses. Tem semente que chega a demorar 2 anos. Mas se essa semente ela é frutífera, se ela não é uma semente estéril, se ela tem vida, ela vai nascer. Amém? Então, quando você olhar para a sua vida e começar a bater um desespero, peça graça para Deus, porque você precisa de paciência. Quem não tem paciência, já dizia minha mãe, come cru. Não é assim? Se você não tem paciência de esperar o arroz ser cozido ali pela temperatura, pela água, o que acontece? Naquela pressa você pode desligar o fogo. Esse negócio está demorando demais. Vai comer comida crua. Se você estiver cozinhando um galo, mais ainda, querido, nas coisas de Deus, seja no reino, seja na vida profissional, seja na vida financeira, seja na vida profissional, existe tempo de plantar, mas existe tempo para colher. Muitas das vezes, por que a gente perde a bênção? Porque quando está chegando a hora da colheita, a gente se precipita. Quantas vezes você já viu isso dentro do ambiente de trabalho? Quantas vezes você já viu isso dentro do ambiente familiar? Então, queridos, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, olha, existe tempo para plantar? Existe, mas existe tempo também para colheita. E para isso nós precisamos ter o quê? Segundo o conselho de Tiago, paciência. Então, irmãos, muita gente não colhe porque não espera. Então nós precisamos aprender com Deus a ter calma na alma para colher aquilo que nós estamos plantando. Terceiro princípio, nós precisamos saber que o que planta, sabemos o que plantamos e quando plantamos, mas nós não sabemos qual semente dessas, segundo a vontade de Deus, prosperará. Quem pode colocar? Pode colocar para mim, Diego? Eclesiastes capítulo 11, versículos 5 e 6. Olha o que diz a Bíblia. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos com tanta expectativa numa área da nossa vida, e não é naquela área que Deus está atuando. Às vezes Deus até vai atuar naquela área, mas Ele começa a atuar em outra. Olha o que diz, ó. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Está falando da soberania de Deus. Olha o próximo versículo. Diz assim, ó, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Do que o sábio Salomão está falando aqui? Que nós precisamos, irmãos, aprender que nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. Nós sabemos o que plantamos e sabemos quando plantamos, mas nós não sabemos quando vai nascer e nem qual das sementes que nós plantamos que vai nascer mais rápido. Isso gera em nós muitas vezes um desespero. E qual que é a lição aqui? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Aprenda a diversificar, ou seja, tenha mais de um plano para cada área da sua vida. Porque eu vou falar para você, se você só tem um plano para uma área da sua vida e aquele plano não se concretizar no dia e na hora que você está com a expectativa, você se frustrará grandemente. E o que vai acontecer? Você desanima até de plantar. Eu já vi muita gente dizer, não vale a pena caminhar com Deus. Eu falei, por que não? Porque eu pedi isso aqui para Deus tantas e tantas e tantas vezes, Ele não me deu. Mas sabe por que Ele está dizendo isso? Porque Ele só está focado em uma semente. Ele só está focado em uma terra. Ele está esquecendo todas as outras sementes que Ele plantou diante
que Deus fez crescer, e que Deus fez nascer, e que Deus fez frutificar. Então o que nós precisamos ter? Primeiro, planos diversificados. E segundo, reconhecer que a nossa vida não é só uma área. Reconhecer que Deus tem várias áreas que Ele nos abençoa. Quando nós reconhecemos, tem até um livro que diz isso, ele diz para nós contarmos as bênçãos, aquilo que Deus já fez, e nós veremos com o coração grato quanta coisa Deus já realizou. Querido, eu não sei se Deus realizou todos os sonhos que você tinha mais expectativa em 2024, mas eu não tenho sombra de dúvidas que se você olhar o que Deus fez, você terá muitos testemunhos para contar e um coração motivado para continuar semeando. Então, o escritor aqui, ele diz que nós não sabemos qual semente vai frutificar, então nós devemos plantar várias. Quarto lugar, nós devemos ter também aqui dentro dessa realidade expectativas realistas. Ainda no tópico 3, nós não devemos fantasiar. Sabe qual é o problema muitas vezes nós? É que a gente fica comparando a nossa colheita com a do outro. Só que a gente não sabe o que o outro plantou, a gente sabe o que a gente plantou. Então muitas das vezes começa a bater uma invejinha santa. Poxa vida, se ele fez na vida dele, por que não pode fazer na minha? E não é nem que Deus não pode fazer, é que de repente a expectativa nossa está irreal. A gente está fora da realidade. Então vamos para o quarto tópico. Quem olha para o vento, irmãos, diz aqui também Eclesiastes 11:4, ele nunca semeará. O que é o vento? Vamos ler lá no versículo de número 4, do capítulo 11 de Eclesiastes. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Do que ele está falando aqui? Ele está falando das adversidades. Quando o semeador ele joga a semente, se o vento estiver muito forte, o que ele faz? Ele espalha as sementes. Quando está chovendo, não é tempo propício para a cega. Então ele está falando o quê? De adversidades. Tem pessoas, irmãos, que nunca começam a plantar, porque ele está o tempo todo focado no vento. Ele está o tempo todo focado na dificuldade. Ele espera o momento ideal para que coisas ideais aconteçam. Irmãos, nós sonhamos com o ideal, só que nós vivemos no mundo real. E no mundo real Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Se eu aguardar o tempo ideal, o momento ideal, a temperatura ideal, a chuva ideal, o vento ideal para plantar, eu não vou plantar, Lucas. Nunca. Eu vou estar sempre o quê? Postergando os meus projetos e os meus planos. O que Deus está dizendo para você hoje? Comece com o que você tem. Comece com o que você pode. Comece com o que você é. E em cima disso, o Senhor pode fazer uma grande multiplicação, uma grande transformação. Olha para a Bíblia. Os grandes milagres da Bíblia aconteceram por causa da intervenção de Deus, mas baseado no que as pessoas tinham. O que Moisés tinha? Uma bengala, uma vara. O que Davi tinha? 5 pedrinhas e uma funda. O que Raabe tinha? Um cordão escarlata. O que aquele jovenzinho tinha lá no dia da multiplicação dos pães? 5 pães e 2 peixinhos. O que a viúva tinha? Um pouco de farinha e um pouco de azeite. Querido, não importa o que você tem, começa com o que você tem agora. Coloca na mão do Senhor, porque é Ele que transforma sementes em grandes colheitas. Amém? Aleluia! Então aquele que olha para o vento, para a adversidade, ele nunca semeará. Então qual que é a lição aqui? Considere as adversidades, sim. Observe o vento, sim. Porém não deixe eles te paralisarem. Você lembra de Mateus capítulo 14, versículo 30 ao 32? Quando Jesus foi ter com os discípulos andando por cima das águas, e eles amedrontados, achando que era um fantasma, de repente Jesus falou: sou eu, não temais. Pedro falou: se é tu mesmo, manda que eu desça do barco e vá ter contigo por cima das águas. O que Jesus falou? Vem, Pedro. Pedro desceu do barco e ele começou a andar. Eu não sei se Pedro ficou leve ou se o mar se solidificou e virou gelo. Não sei, mas eu sei que ele andou. Mas quando você lê o versículo 30, 31 e 32, você percebe que a Bíblia diz assim: e sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Aí ele deu um berro: Senhor,
me socorre, eu estou engolindo água, tudo do mar aqui. Jesus pegou na mão dele e falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Colocou ele dentro do barco e veio uma grande bonança. Irmãos, se a gente observar o vento, a gente nunca vai plantar. E quem nunca planta, nunca vai colher. Então, independente da adversidade hoje, plante. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa plantar. Eu não sei qual é a semente que você precisa nessa noite de Deus. Mas Deus tem semente para te dar. Deus tem terra boa para você plantar. E Deus tem colheita para a sua vida também. Amém? Amém. Aleluia. Em quinto lugar, a lei da semeadura, irmãos, ela é irrevogável. Pastor, está na Bíblia. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8 diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Irmãos, nós somos livres para plantar o que a gente quiser. Só que a gente não é livre para fazer a colheita. A colheita é de acordo com a vontade de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a semente que a gente lança na terra. Então, quando eu olho para a Bíblia, que lição eu aprendo nesse texto aqui? Que nós devemos tomar cuidado com a semente que nós estamos plantando. Porque foi como eu disse lá atrás, a gente não sabe qual semente vai plantar, que a gente vai plantar e que vai nascer. Às vezes Deus é tão misericordioso que a gente faz um monte de abobrinha lá atrás, pisa na jaca um monte de vez, e Deus, na sua extrema bondade, benignidade e misericórdia, poupa-nos de muitas colheitas. Porque a Bíblia fala que Deus não nos tratou segundo os nossos pecados e não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Está lá no Salmo 103. Só que a Bíblia fala que muitas vezes, ainda que a gente não queira, a gente acaba colhendo alguma coisa ruim que a gente plantou lá atrás. E às vezes amarga isso a vida inteira. Quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que em cada área da nossa vida isso pode acontecer. Eu terminei de ler um livro essa semana, até estava comentando com o Francisco, chamado Lealdade e Deslealdade. Esse livro fala sobre lealdade e deslealdade no emprego, no casamento, no governo, na igreja e até no tratar das nossas finanças. Irmãos, tem uma promessa de Deus aqui. A Bíblia fala assim: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Quantos testemunhos que você conhece de gente que nem é crente, que entrou numa empresa como ajudante geral, como um cargo dos mais subalternos que tinham, mas na sua fidelidade ele honrou todos os líderes que ali estavam, todas as oportunidades que ele tinha. O que era dos outros era dos outros, o que era dele é dele, ele nunca põe a mão em nada. E Deus é Deus, irmãos, porque são princípios. Deus vai abençoando essa pessoa. Aí um dia, quando a pessoa chega lá no fim da vida, abençoado, próspero, alguém fica olhando assim, muitas das vezes com o cotovelo ardendo, de inveja, mas não sabe quantos anos de horas da vida a pessoa entregou naquilo ali, para que hoje pudesse colher o quê? Os frutos. Então, isso que eu estou falando, lealdade e deslealdade, vale para todas as áreas da nossa vida, irmãos. E eu vou dizer uma coisa: olhe para a história de José. José, por onde ele passou, ele foi leal. Ele foi leal ao pai, depois ele foi leal a Potifar, depois ele foi leal lá ao carcereiro, e depois ele foi leal a Faraó. Como é que esse homem entrou para a história? Uma história de lealdade e de plantio e de colheita. Então, irmãos, se você tem uma pessoa que te ama, seja no seu ambiente de trabalho com atitude, seja na família, seja no ministério, seja leal. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a gente planta deslealdade, um dia a gente vai colher também deslealdade. Oxalá que não. Oxalá que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Mas se Deus permitir que essa semente nasça, o sofrimento vai vir. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu entendo o quê? A lei da semeadura é irrevogável. O próprio Deus disse isso. Ele pode ser misericordioso e cancelar essa semente, como eu já vi ele fazer. Eu até brinco, né? Se Deus fizesse eu colher o que eu fiz com a minha mãe, eu ia sofrer muito no meu casamento. Mas Deus foi misericordioso. Mas muitas vezes acontece que nem Davi. Davi errou e ele chorou, porque Deus tinha dito que a espada não se apartaria da casa dele, e disse mais: o filho que é do adultério vai morrer. Deus não poderia ter feito a criança nascer? Deus não poderia ter tirado a espada? Mas Deus disse: essa semente vai nascer, e essa semente você vai ter que colher.
Quem conhece a história do rei Davi sabe que a espada esteve sobre a casa dele até o seu último dia de vida. Até depois que ele morreu, os irmãos ainda estavam se matando por causa do trono. Então, irmãos, que a gente tome muito cuidado com aquilo que a gente planta. Em sexto lugar, observe a proporção do seu plantio. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Põe para mim, por favor, Diego. 2 Coríntios 9, 6. Irmãos, o contexto aqui é de contribuição, tá bom? Tem gente que fala que esse assunto não está na Bíblia, mas está lá. Paulo está levantando uma oferta para uma igreja que está precisando de socorro. E é o que ele diz. Porém, é isso mesmo? 2 Coríntios 9, 6. Eu acho que é 1 Coríntios 9, 6. Por gentileza. Deixa eu olhar na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. É segunda mesmo. Deixa eu ler na minha versão, porque aqui é um pouco diferente. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Já estou terminando, tá bom? Isso aí. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, em abundância ceifará. Irmãos, quem é avarento gostaria que esse versículo não estivesse na Bíblia, mas ele está na Bíblia. Quem é avarento gostaria que esse versículo estivesse lá no Antigo Testamento, só que não está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. Então aqui está falando de dinheiro, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente fica com o coração, com um olho grande em cima do que o outro está fazendo, da colheita do outro. Mas o que acontece? A gente não entende que a proporção da semeadura do outro também foi diferente. Então, se eu quero uma colheita abundante, eu tenho que ter uma semeadura também abundante. Olha o que está no versículo seguinte, que é o versículo 7. Diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ele está dizendo que esse plantio, irmão, não tem que ser feito com tristeza, não tem que ser feito com o coração amargurado, não tem que ser feito porque o pastor está falando, tem que ser feito porque você ama a Deus e ama a sua obra. Mas quando eu trago essa realidade para outras áreas da nossa vida, pensa, irmãos, quando você está fazendo algo para alguém obrigado, a pessoa vê no nosso rosto, a pessoa percebe na nossa atitude. Serve alguém obrigado para você ver rapidamente, quando a gente chega no balcão de uma loja que a gente é atendido, quando a gente sai dali, ou a gente faz um elogio e fala, poxa vida, nem seja na mente, como eu fui bem atendido. Ou a gente fala, rapaz, eu não sei nem se eu volto aqui. Então, quando nós plantamos com alegria, com amor, o que acontece? A colheita de Deus, ela vem. Só que aí é na proporção daquilo que a gente faz. Então, quem planta mais, não tenha dúvida, ele sempre vai colher mais. Poxa vida, mas fulano de tal já tem esse relacionamento abençoado há tantos anos. Você pode ter certeza, ali existe um plantio e uma colheita o tempo todo de ambos os lados. E por isso existe o quê? Uma frutificação. Vamos partir para o próximo para a gente concluir. Então, irmãos, a proporção daquilo que nós plantamos vai gerar também a nossa colheita. Sétimo lugar, não se exalte, pois quem dá semente é Deus. Esse é o nosso problema muitas vezes. Depois que Deus nos abençoou, lembra de Nabucodonosor? A Bíblia diz que Deus levantou Nabucodonosor, deu tudo para ele e fez dele um imperador, a cabeça de ouro da estátua de Daniel. Sabe o que ele fez? Ele olhou para a Babilônia e disse, essa é a Babilônia que eu construí. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, aumente os frutos da vossa justiça. O que Deus está dizendo aqui para nós? Que ninguém deve se gloriar, irmãos. Se eu tenho uma colheita farta, tudo bem, é porque eu plantei muito lá atrás. Mas por que eu plantei muito? Porque quem foi que deu semente? Deus. Então tudo vem dele. A Bíblia diz que tudo é dele, e por ele, e para ele. Então não sobra nada para a gente se gloriar. Então se Deus abençoar, se você é próspero em todas as áreas da sua vida, família, profissão, ministério, casamento, emprego, dê glória a Deus e diga, Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e
porque foi ele que lá atrás deu a semente. Então, irmãos, aqui Paulo diz que ninguém tem motivo para se gloriar. E por que isso é tão importante? Porque o contrário da exaltação é a humildade. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então o humilde às vezes nem tem muita semente, mas ele joga uma sementinha na terra e Deus faz o quê? Um milagre. Glória a Deus. Então, irmãos, em oitavo lugar, quem se propõe a semear para ter frutos em qualquer área da vida tem que perseverar. Nós estamos vivendo a geração dos desistentes. As pessoas hoje desistem de tudo pelos motivos mais fúteis possíveis. E aí depois a gente reclama porque a gente não tem colheita. Irmãos, a Bíblia fala em Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 20. Jesus ensinou que o semeador saiu a semear. No versículo 4 ele jogou a primeira leva de sementes. Sabe onde é que caiu? No caminho. No versículo 5 ele encheu a mão de novo e jogou de novo. Sabe o que o vento fez? O vento da adversidade jogou lá no meio dos pedregais. Ele falou, mas eu não desisto. Ele pegou outro monte de semente e jogou de novo. Lá veio o vento de novo, jogou lá no meio dos espinhos. Querido, eu não sei onde tem caído as suas sementes. Eu não sei se ela tem caído na beira do caminho, os corvos têm levado. Eu não sei se tem caído no meio dos pedregais. Eu não sei se tem caído no meio dos espinhos. Mas Deus me trouxe nessa noite aqui para te dizer: continua a semear, continua a semear, continua a semear, porque a perseverança é a rainha de todas as virtudes. E aí o que ele fez? Ele desistiu? Não, ele pegou mais um bocado de semente e jogou. E quando ele jogou, no versículo de número 8 diz que caiu numa boa terra. E o que aconteceu? Frutificou. Diga assim, frutificou. Frutificou. Frutificou tudo do mesmo jeito? Não. Uma deu 30%, outra deu 60% e outra deu 100%. Mas frutificaram para a glória de Deus. Então, querido, Deus te trouxe nessa noite para te dizer que não é tempo para desanimar. Não é tempo para parar. É tempo para continuar semeando. Porque Deus tem colheita para a sua vida. Amém? Aleluia! Então, em nono lugar, quem semeia deve saber que esta ação trará sofrimento. Essa é a parte que muita gente não gosta. Irmão, plantar dá trabalho. Plantar faz a gente chorar. Olha o que diz o Salmo de número 126, no versículo 5. Ele diz que aquele que semeia com lágrimas. Vocês conhecem o meu testemunho? Eu trabalhei 22 anos na área de segurança. Quantos sábados, domingos e feriados estava todo mundo comendo churrasco, todo mundo na festa, velho. Todo mundo feliz. Sabe onde é que eu estava? Dentro de uma empresa, trabalhando lá, ó, servindo. Mas pergunta a minha esposa, quantas vezes que eu fui trabalhar revoltado? Quantas vezes que eu fui trabalhar xingando? Quantas vezes que eu fui trabalhar amaldiçoando? Nenhuma. Todas as vezes que eu saía, eu dizia, graças a Deus. Às vezes minha folga caía na quarta-feira, Silvino. Eu dizia, meu domingo é na quarta. Tinha vezes que caía na sexta. Meu domingo é na sexta. Irmãos, eu dava glória a Deus. Então eu não sei em que situação que você está. Em vez de você murmurar, agradeça. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é a gratidão. Hoje, eu digo sem sombra de dúvida, eu semeei com lágrimas. Mas hoje eu colho com alegria. Amém? Hoje eu posso dizer, eu tenho 2 férias por ano, todo sábado, domingo, feriado eu estou em casa. Aleluia! Mas não foi fácil. Foi depois de 22 anos de jornada, semeei com lágrimas, mas hoje eu colho com alegria, amém? Então se você hoje está semeando com lágrimas, com sofrimento, saiba que isso é normal. Isso faz parte do sofrimento consciente e intencional. Por quê? Porque você está focado no resultado. Você está focado no fruto. Sabe o que era, no que eu estava focado? Toda vez que eu estava trabalhando, que eu ficava desanimado, sabe o que eu lembrava? Da minha esposa e dos meus 3 filhos. Olha como eu ficava feliz todas as vezes que eu dava um tênis novo para eles, que eu dava uma roupa nova, dava uma fralda, né? A gente se alegra, por quê? É fruto das lágrimas, é fruto do sofrimento lá atrás. Querido, eu não sei que área da sua vida que você tem sofrido, mas se você está diante do Senhor, você está semeando com lágrima. E aí vem o 10º tópico da minha mensagem: quem semeia com lágrima não deve focar na lágrima, ele deve focar, sabe do quê? No fruto. Porque o Salmo 126, versículo 6 diz que ele voltará, sem dúvida. Em outras versões fala, com certeza, trazendo consigo os seus frutos. Querido, nessa noite Deus está dizendo para você,
As tuas lágrimas não têm sido em vão. O teu sofrimento não tem sido à toa. Você tem plantado com lágrimas, mas você vai colher com alegria, em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome do Senhor, vamos orar. Então guarda isso no seu coração na conclusão dessa mensagem. É sua obrigação plantar, é sua obrigação regar, mas não é a sua obrigação fazer crescer. Olha o que diz a Bíblia: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então se preocupe com o que você tem que fazer e deixa Deus trabalhar. Segundo, por maior que seja a colheita, lembre-se, é tudo para a glória de Deus. 2 Coríntios 3,7 diz que nem o que planta é alguma coisa e nem o que colhe é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento, Lucas. Então é tudo para a glória dele. Terceiro, Deus prometeu galardoar e fazer frutificar o que planta. Está no versículo 8 do capítulo 3 de 1 Coríntios. A Bíblia diz que ele galardoa. E por último, para frutificar com saúde, irmãos, nós precisamos dele. 1 Coríntios, João capítulo 15, versículo 5 diz que sem ele nós nada podemos fazer. Você quer uma colheita saudável? É com Deus, é com Jesus, é com o Senhor. Oremos a Deus. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu oro, Senhor, agradecendo, Pai, porque eu posso ver, Senhor querido, nessa igreja muitas pessoas plantando ao longo desses 10 anos que nós temos caminhado juntos. Mas eu já posso ver também, Senhor, muita gente colhendo, Pai, aquilo que eles plantaram com muitas lágrimas e com muito sofrimento. Mas também, Senhor, eu posso glorificar o Teu nome, porque eu vejo muitos deles já agradecendo, porque plantaram, colheram e hoje estão celebrando a colheita, Pai. Mas eu me alegro mais ainda, porque eu vejo muitas pessoas reiniciando esse processo em cada área da sua vida, Pai. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a vida desta igreja aqui nesta noite, Pai, sobre a vida das famílias aqui nesta noite representadas, Senhor, sobre a vida daqueles que nos acompanham pela live, que o Senhor trará, Pai, uma colheita abundante, Senhor, em cada área da vida dessas pessoas. Senhor, tem gente chorando, Pai, dizendo que não tem nem semente, mas esta noite a Tua palavra disse que o Senhor é aquele que dá semente para o que semeia. Coloca sementes na mão dos Teus filhos, ó Pai. Coloca a semente na mão das Tuas filhas, ó Deus. E que a Tua graça, e que a Tua misericórdia, e o Teu favor, ó Pai, venha cobrir essa igreja com a Tua graça, com o Teu amor e com uma chuva de bênçãos, ó Pai, em cada área. Dá-nos uma grande colheita de almas aqui, Senhor. Nós plantamos esses 10 anos e nós queremos